Magnífico dia, amados irmãos. Quarta-feira no Rio de Janeiro. Estamos na metade da semana e tá passando incrivelmente rápido. Aqui no Rio hoje tá chovendo, a temperatura caiu um pouquinho, então tá aquela delicinha de tempo para ficar dentro de casa. E já vou começar perguntando, nosso desafio da água, como é que anda por aí? Aqui ontem desafio completo, já estou aqui já iniciando também, quase primeiro litro completo. Vamos em busca da nossa saúde plena, perfeita. Vamos aprender com o próprio Evangelho a nos abastecermos de comida saudável, de aprendermos a descascarmos mais e desembalarmos menos e a nos hidratarmos sempre que possível. Assim a gente vai estar buscando, a nossa saúde perfeita. A gente aprende aqui diariamente que Papai do Céu deixou tudo pronto, né? A gente só precisa acessar. Então, vamos fazer uso de chás, vamos fazer uso de produtos naturais, vamos se alimentar de frutas, legumes e verduras, porque a verdadeira saúde está nos produtos saudáveis, nos produtos naturais. E assim a gente também segue evoluindo. Corpo saudável, mente saudável, espiritual conectado ao Pai. É tudo que a gente precisa para uma vida plena. Vamos continuar aqui a nossa jornada pelo livro de Atos. Hoje vamos fazer o capítulo 20, onde a gente vai ver Paulo meio que se despedir, porque a jornada dele está chegando ao fim. Então a gente vai acompanhar os últimos passos dele da Macedônia até chegar a Jerusalém. Vamos lá dar início à nossa leitura. Quando o tumulto cessou, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu rumo à Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso resolveu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos até Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha ordenado, porque quis fazer essa parte da viagem por terra. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio,
No outro dia, atravessamos rumo a Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E aqui eu interrompo, só para frisar uma coisa que a gente sempre fala aqui, e eu pelo menos sempre trago para vocês esse drive mental. Aqui em casa a gente repete muito que, para mim, viver é Cristo e o morrer é recompensa. Então, quando a gente instala esse drive na nossa mente, a gente se fortifica, porque a gente está sempre se lembrando que se a gente está aqui é pela vontade e favor do Senhor, que nós temos uma obra a fazer, que a nossa vida é a boa obra dele, e que quando a gente terminar essa obra, nós vamos descansar no Pai. Então, basicamente foi isso que Paulo estava passando aqui. Vou repetir o versículo 24 de novo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Aqui ele já estava meio que se despedindo, já que ele sabia que não passaria por ali outra vez, e já começa a adverti-los para que eles se cuidem, para que não deixem de cuidar do rebanho, né, que são os fiéis, são as pessoas que creem no Senhor Jesus, e para nunca deixarem de esquecer que todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Aqui ele já estava advertindo sobre pessoas de má índole que iriam se levantar não só de fora, mas também de dentro do próprio rebanho. Lobos em pele de cordeiro, né? Como a gente vê muito hoje em dia, aqueles que usam a palavra, mas para benefício próprio, não estão nem aí para o corpo da igreja, para os outros membros do corpo de Cristo. Por isso, vigiem, lembre-se de que noite e dia, durante 3 anos,
jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Aqui ele enfatizou, nos ensinando que a jornada ela é diária, dia e noite. Nós precisamos estar nos abastecendo do Evangelho, nós precisamos estar conectados ao Criador. Nesses 3 anos que ele passou lá, ele nunca deixou de pregar o Evangelho e de advertir cada uma daquelas pessoas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Aqui ele se despede entregando eles a Deus e à palavra da graça, que é onde edifica e dá herança a todos aqueles que acreditam, a todos aqueles que vivem pelo Evangelho. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Aqui ele explica que nunca foi ganancioso, nunca cobiçou ouro, prata, nem a roupa, nem as vestes de ninguém. É que tudo que ele teve veio do esforço próprio e do favor do Senhor. E os incentiva a fazer o mesmo. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Aqui ele enfatiza que é trabalhando, é se dedicando de verdade a entender e suprir as necessidades do próximo, como Jesus mesmo disse. Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Aqui a gente traduz, que é melhor se doar, se dar, do que receber algo em troca. Quando a gente se doa, quando a gente compartilha, quando a gente faz pelo próximo, a gente ajuda o próximo também, mas antes a gente está agradando o coração do Senhor. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais voltariam a vê-lo. Então o acompanharam até o navio. Deve ser muito triste, a gente saber que nunca mais vai ver uma pessoa que esteve ali durante 3 anos compartilhando a palavra, levando clareza, entendimento e ajudando também nas necessidades do próximo, não só necessidades físicas, mas também emocionais, como a gente viu aqui, o rapaz que adormeceu, porque Paulo fez um longo discurso, fez uma pregação muito grande, que varou a noite, foi até o amanhecer, e ele, por cansaço, adormeceu e caiu do 3º andar, de onde eles estavam. Faleceu, mas o Espírito Santo do Senhor usou Paulo e trouxe ele à vida. Então, além dessa linda passagem de despedida, nós temos aqui também um lindo milagre. Que a lição desse capítulo para nós seja a persistência, a obediência e o compreender que de fato a nossa vida ela é a boa obra do Senhor. É o que a gente faz, é o que a gente transborda de dentro do nosso coração, que nos mantém alerta, nos mantém fortes, nos mantém firmes na nossa jornada. Vamos fazer aqui a reflexão detalhada desse capítulo. Lições e princípios do 20º capítulo do livro de Atos. Paulo viaja por várias regiões, visitando e encorajando as igrejas que ele fazia e ele havia estabelecido, demonstrando o cuidado e a preocupação pastoral do apóstolo pelas comunidades cristãs. Ele refez, voltou viajando cidade por cidade, aos quais ele tinha a preocupação naquela época de verificar, ver como estava o andamento, ver se não tinham esquecido a palavra, ver se a obra do Senhor continuava sendo feita de acordo com a vontade de Deus. Durante uma reunião noturna em Troade, Paulo prolonga sua pregação até meia-noite e um jovem chamado Eutico, que
estava sentado em uma janela, cai do terceiro andar e morre, mas milagrosamente é ressuscitado por Paulo, destacando o poder de Deus sobre a morte. Paulo se despede dos líderes da igreja de Éfeso e Mileto, advertindo-os sobre falsos mestres e encorajando-os a permanecerem firmes na fé e no cuidado com o rebanho de Deus, demonstrando sua preocupação com a preservação da doutrina e da comunhão da igreja. Nesse ponto é que eu quero enfatizar o seguinte: nós não podemos nunca nos afastar do Evangelho do Pai, porque é aqui que a nossa fé é fortificada, diariamente. A exemplo do que acontece aqui na nossa atualidade, a gente vê muitas pessoas desconectadas da fé, muitas pessoas descrentes, muitas pessoas alimentando o pecado, alimentando o corpo, ao invés de estar alimentando a Cristo. Eu peguei um drive certa vez, já faz alguns anos, e estou até usando ele pouco, mas ele é muito importante, que diz que no Evangelho a gente está alimentando o Espírito, né? Quando a gente está conectado em Deus, a gente é desperto e não deixa o pecado entrar. Mas quando a gente alimenta o corpo, quando a gente faz todas as vontades sem pensar, a gente peca sem saber e assim automaticamente a gente se afasta do Senhor. Então é muito importante a gente estar sempre se abastecendo do Evangelho, porque é aqui que a nossa fé ela é aumentada, ela é acrescentada, e onde nós mantenhamos os nossos olhos no que de fato importa. Porque o mundo, o inimigo, ele sempre vai se levantar, nos tentar com coisas insignificantes que no momento podem tirar nossa distração e nos afastar do que de fato importa, que é a nossa caminhada rumo ao reino, é o nosso caminhar com Jesus diário. Então que a gente tenha essa consciência de que aqui no mundo, no mundo jaz o maligno, nós tenhamos essa atenção voltada à nossa doutrina cristã. Porque se fortalecendo no Evangelho, a gente fica forte diariamente sobre o favor do Senhor e a gente não se permite desviar do caminho dele. Então essa consciência precisa estar ativada. Bom dia, minha amada. A paz do Senhor abençoe ricamente no dia de hoje. Nós já fizemos a leitura, já estamos aqui na reflexão. Hoje a gente acompanhou aqui a despedida de Paulo, né, que se despediu das cidades de onde ele já havia passado, porque ele não sabia o que iria esperá-lo, já que estava voltando para Jerusalém. E foi uma despedida muito linda. E a gente está aqui tirando as lições e as reflexões para aplicarmos na nossa vida, guardarmos no coração, né? E nos mantermos firmes no nosso caminho, na nossa jornada rumo ao reino. Paulo expressa sua disposição para enfrentar perseguições e sofrimentos pelo nome de Jesus, mostrando sua dedicação ao serviço do Senhor, mesmo diante dos desafios e adversidades. Nessa parte aqui, a gente relembra o que Paulo falou lá, que ele não considera a vida dele valiosa para ele mesmo, desde que ele conclua a missão que foi lhe dada, né? Que ele foi confiada pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho da Graça. Porque em todas as cidades que ele havia passado, o Espírito Santo sempre o advertia que ali ia ter sofrimento, ia ter adversidade, ia ter perseguição. E a caminho de Jerusalém, o Espírito Santo nada falou. Então ele não sabia o que o esperava lá, mas deixava claro aquele drive que eu passo para vocês aqui. Para mim, viver é Cristo e o morrer é recompensa. Então, independente do que venha a acontecer, o nosso foco, a nossa intenção está em Jesus, está no reino, está em Deus. O que nos fortifica a superar qualquer obstáculo, a enfrentar qualquer negatividade que se levante sobre nós. Paulo lembra os líderes da igreja da sua própria prática de trabalho árduo e generosidade, incentivando-os a seguir seu exemplo de servir aos necessitados, ressaltando a importância do cuidado mútuo na comunidade cristã. Aqui ele lembra, né, como a gente viu no texto, que nos 3 anos que ele esteve lá nas cidades, ele nunca deixou de pregar
Ele nunca deixou de ajudar o próximo como ele pôde, seja fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ele sempre esteve ativo, levando o evangelho e fazendo a obra a qual ele foi designada. Resumindo, o 20º capítulo de Atos narra a despedida de Paulo dos líderes da igreja de Éfeso, em Mileto, onde ele adverte sobre falsos mestres e os encoraja. Eu vou pedir licença aqui rapidinho, porque o meu outro aparelho ali disparou. Só um minutinho. Tá, né? Que susto. Me desculpem, eu tenho um outro aparelhinho que fica ali adiante, onde eu ligo ele para ficar ouvindo palestras enquanto eu faço as coisas na cozinha, e o abençoado me disparou aqui sozinho. Já é a segunda ou terceira vez que ele faz isso, mas enfim, desculpem. Continuando aqui, deixa eu ver onde eu parei. Diversos sobre os falsos profetas. Durante a leitura, nós vimos Paulo advertindo os bispos que ficassem atentos sobre falsos profetas que iriam chegar, né, distorcendo o evangelho para atrair para si próprio os seguidores, não só de fora como de dentro da própria igreja. Iriam se levantar esses lobos em pele de cordeiros. Então, o Paulo deixou aqui bem claro para eles ficarem atentos. Ele também destaca o poder de Deus sobre a morte, evidenciado pela ressurreição do rapaz, né, que caiu lá do terceiro andar e morreu. E a disposição de Paulo para enfrentar perseguições e sofrimentos pelo nome de Jesus. Como a gente enfatizou aqui, a gente frisou naquele drive mental que, para mim, viver é Cristo e o morrer é recompensa. Então, independente do que se levante sobre nós, o nosso foco é Cristo. Então, fortificado nele, uma vez ligado a ele, o que se levantar sobre nós vai ser aprendizado, vai ser ensinamento, vai ser aperfeiçoamento que vai nos aproximar cada vez mais do nosso Pai. O capítulo enfatiza a importância do cuidado pastoral, da fidelidade à doutrina e do exemplo da generosidade na comunidade cristã. Nós aprendemos aqui diariamente que quando nós somos disciplinados pelo Evangelho, nós enxergamos tudo com olhos abertos, com várias oportunidades. Pessoas normais enxergam o básico. Ontem eu estava fazendo uma reflexão, estava aqui arrumando as minhas coisas e do nada veio mais ou menos isso. As pessoas enxergam apenas com os olhos naturais, ou seja, para elas é aquilo que elas estão vendo e ponto final. Os despertos, eles aprendem a enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito Santo, capacitado por ele, é claro. Então, quando a gente olha por uma situação, quando alguém chega para conversar com você, isso acontece muito comigo. A pessoa está desesperada, a pessoa está focada naquilo que ela está vendo ali. E nós, despertos, já temos um olhar clínico, entendemos de frequência e temos mente próspera. Claro que quem nos capacita é o Papai do Céu. Então, a gente sempre vai ter uma intervenção profética sobre a palavra do Senhor, ver essa situação, esse acontecimento por outro ângulo, e nós sempre teremos algo para confortar esse coração, essa mente conturbada. No início, durante o capítulo, a gente viu, comparando com a atualidade de hoje, quanto mais a gente se afasta do Evangelho e de Deus, mais nós pecamos. A Rose disse aqui: é por isso que eu sempre pergunto aos outros, por que o que eu vejo vocês não veem? Exatamente isso. E às vezes, por falta de compreensão, muitas pessoas são mal vistas, são julgadas. Se você não tiver o seu emocional blindado, você acaba se deixando levar como eu antigamente. Eu sempre fui diferente,
diferente da minha irmã, dos meus outros irmãos por parte de pai. Eu sempre pensei fora da caixa, mas eu não sabia, eu não entendia o porquê que eu era diferente. Eu era aqui chamada de ovelha negra. A minha mãe sempre falava que eu sempre fui do contra, porque o meu comportamento, a minha mentalidade era diferente das demais. Hoje a gente sabe, por muito estudar, por muito se aprofundar, por muito se entregar a Deus, por muito pedir respostas ao Pai e recebê-las, eu compreendi que era isso. A minha mentalidade, a minha visão não é igual a da minha irmã, da minha mãe, ou seja, da minha família, os mais próximos a mim. E hoje eu me entendo, mas naquela época eu me sentia completamente deslocada, porque eles falavam uma coisa e eu via N caminhos e eles só enxergavam um. Ou seja, eles só enxergavam as situações pelos olhos naturais, enquanto eu, graças a Deus, sempre fui abençoada pela mente próspera. Para mim tinha outros caminhos, para mim não acabava ali. E com isso eu era considerada uma mulher teimosa, uma garota, sabe, meio que visionária, porque eu sempre acreditei no meu coração. Eu falava, olha, eu não quero desmerecer vocês, eu não quero desrespeitar, mas eu não vou por aí. E sempre assumi, várias vezes, né, sempre Papai do Céu me abençoou. Não é que eu nunca sofri, pelo contrário, eu passei por N provas, algumas eu compartilho aqui, outras não posso falar porque são coisas muito sérias, só quando a gente fizer uma live fechada. Mas enfim, mentalidade, sabe? É você compreender que mesmo quando você não tá 100% ali como eu estou hoje, Deus nunca me abandonou, Ele sempre esteve do meu lado, Ele sempre me mostrou que não era aquilo que as pessoas enxergavam, que havia mais, que se eu buscasse, eu ia encontrar outros caminhos, eu ia encontrar outros resultados. E assim foi, e assim vem sendo diariamente. Então ontem eu fazendo as coisas aqui, me veio esse raciocínio, né? Como a gente pegou aqui o pensamento de Paulo, da gente ser fiel à doutrina e ser exemplo de generosidade, do compartilhado, se doar ao próximo, levando clareza, porque muitas das vezes o que acontece com a maioria das pessoas é isso, é desconexão, é falta de se entregar. Quando a gente abastece muito o corpo, né? Abastece muito o pecado, a gente está se afastando completamente do Senhor. Agora, quando a gente se abastece no Evangelho, a gente está aqui fortificando o nosso espírito. A cada dia a conexão com Deus fica mais forte, mais clara e mais produtiva. Produtiva como? Produtiva no ato da gente não se permitir errar, da gente identificar uma situação e automaticamente nos tirarmos dali. Opa, peraí, isso não é para mim. Ou a gente olha um exemplo, se a gente tiver a oportunidade de advertir, repreender e exortar aquele irmão, a gente faz. Mas se a gente não puder, a gente está ali em oração intercedendo por ele. Porque é para isso que o Papai do Céu nos colocou aqui. A nossa humanidade, hoje em dia, ela está completamente doente, voltada por hoje, pro agora. E numa desunião fantástica, sabe? É tipo assim, cada um por si, Deus por nós, está errado. Isso é uma crença limitante. Papai do Céu não criou a gente para viver sozinho. Nenhum ser humano sobrevive sozinho, desde bebezinho até a melhor idade. Eu chamo, né? Que é quando a gente fica velhinho. Nós sempre vamos precisar da ajuda do outro. Sempre. Quando a gente fica doente, quem é que cuida da gente? Ai de mim, se não fosse primeiramente o Senhor na minha vida e o meu esposo. Minha filha ainda é uma criança. Ai da minha filha, se não fosse Deus primeiramente e os pais dela na vida dela. Ou seja, nós sempre vamos depender de alguém. Então esse negócio de venha vosso reinado, isso é crença limitante. Sabe, a humanidade vem acreditando em coisas que não nos une e não nos faz crescer. O inimigo está aí, agindo sobre a vida de todos aqueles que abrem a porta. Então, quanto mais você alimenta o pecado, quanto mais você alimenta o seu corpo, mais você está dando munição para o inferno agir na sua vida. Um exemplo,
Você começa a se alimentar desse mundo ideal aí de novelas e de narrativas aí que não te fazem crescer. Isso, aos pouquinhos, gradativamente, vai te afastando da tua realidade. O conceito família vai ficando distorcido, como a gente vê hoje em dia. O amor por conta da maldade, o amor de muitos se esfriará. Não é que o amor de todos vai esfriar, mas diz a palavra, por conta do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E a gente já está vendo isso hoje. Mas por que está esfriando? Foi Deus que mandou o amor esfriar? Não. É a desconexão. Quanto mais você alimenta o pecado, quanto mais você alimenta o corpo, quanto mais você se entrega ao mundo, mais você abre as portas do inferno na sua vida. É uma coisa que você atrai, às vezes voluntariamente e às vezes involuntariamente. Sabe quando você vive no automático? Quando você vive no automático, você não se dá a opção de pensar. O que a gente estava falando no estudo de ontem. Quando eu me dou o benefício da dúvida, quando eu observo os dois caminhos que eu tenho, ou quantos caminhos tiver, eu estou analisando ali o que eu vou receber, o que eu vou encontrar ao final de cada caminho. Então, na nossa vida é a mesma coisa, com palavras diferentes, é claro. Eu preciso estar atenta ao que eu estou permitindo entrar dentro de mim, porque é o que entra dentro de mim que vai ser transformado para eu transbordar, seja na educação da minha filha, seja no tratamento do meu esposo, seja no tratamento da minha mãe, né? Eu ia falar dos meus pais, mas o meu papai está descansando no Senhor já. Enfim, sabe? Tudo que sai de mim, eu preciso ser consciente do que eu estou semeando. A palavra que eu trago para vocês hoje aqui, ela não foi estudada antes, embora o meu subconsciente saiba que nesse horário da manhã eu estou compartilhando o livro de Atos, livro que eu já li algumas vezes no passado. Mas a cada capítulo, a cada estudo, é uma visão diferente, é um aprendizado, é um download que o Espírito Santo manda para mim de forma diferente. Tem uma mensagem, a cada dia tem uma mensagem diferente. Então, a gente tem que estar atento. E por que é assim? Porque eu estou sempre me abastecendo aqui. Quando eu saio daqui, de outra forma, eu vou estar conectada ao Senhor, seja louvando, seja orando, seja jejuando, seja compartilhando de novo a palavra, seja fazendo uma mentoria falando de comportamento emocional e espiritual, ou seja, tudo que diz respeito à sua vida está voltado para o seu alvo. Ou seja, no meu caso, tudo que eu faço na minha vida está voltado para Deus. Porque eu não quero me desviar desse caminho, foi o caminho que eu escolhi para mim. Então, muitas das vezes a tentação vem. Ontem eu estava em casa e veio um cheiro de cigarro tão forte, mas tão forte, que imediatamente eu lembrei de um drive mental que eu aprendi lá na programação neurolinguística, na educação no meu cérebro. Veio aquele cheiro, eu abri aquele sorriso, aquele sorrisão, parece até uma louca, rindo sozinha dentro de casa. Por quê? Porque eu me lembrei que quando eu travo o meu coração, eu estou mostrando para o meu cérebro que aquilo é maior do que eu. E quando eu abro o sorriso, eu estou mostrando para ele que, independente de eu já ter usado, eu estou muito feliz sem aquilo. Então, quando você aprende, é isso que eu quero dizer. Outro drive mental que eu aprendi até com o Pablo: quem aprende não depende. Então, quando você pratica aquilo que você aprende, o teu cérebro automaticamente responde sem você precisar se esforçar. Ai, já pensou uma situação diferente? Ai, meu Deus, que cheiro de cigarro. Daquilo ali vai lembrar do tempo que eu estava feliz com o cigarro na mão, no tempo que eu bebia, no tempo que eu era alienada. Mas não. Ao contrário disso, a resposta foi imediata com um simples sorriso. Quebrou. Acabou. Né? Aquela ilusão, aquele tempo de aprendizado que na vida a gente não perde nada, a gente ganha ou aprende. Eu aprendi e eu estou mais saudável, mais feliz, mais plena e mais forte a cada dia sem cigarro. E foram 30 anos de cigarro no dedo. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, pode vir cheiro, pode vir o que for, não quero mais, acabou. Eu tenho alvo e eu me fortaleço todo dia.
Agora, se eu não me fortaleço no evangelho, mais um drive mental. É isso, filho. Os drives mentais, eles são aquelas respostas rápidas, né? Que nos impedem de viver de forma aleatória, aquela outra crença limitante que deixa a vida me levar. Quem deixa a vida se levar não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai não tem nem direito de reclamar quando cai, quando tá na sujeira, quando se destrói. Temos que aprender a ser intencionais. Jesus, o tempo todo que esteve aqui na Terra, foi intencional. Ele nunca deixou a vida levar ele. Ele sempre teve alvo. O foco dele era obedecer ao Pai. O foco dele era levar a verdade por onde quer que ele andasse, mesmo nas situações mais adversas. Acordou com essa música? Repreende, misericórdia. Menina, eu tomei um asco dessa música. Depois que a gente acorda, né? Tem coisas que a gente não tolera mais. Então, quando eu vejo as pessoas felizes dançando isso aí, eu falo, meu Deus, tem misericórdia desse povo. Porque é um incentivo. Você tá vendo por que a humanidade está do jeito que tá? É porque alimenta crenças desse tipo. É bonitinho. A frequência, que é a melodia, né? É legal. E nisso aí você deixa de cuidar da tua vida para viver que nem... Eu conheci uma senhora, não sei nem se ela ainda vive. Dona Sueli, um beijo no seu coração, onde quer que a senhora esteja. Ela falava assim... Para de viver que nem bosta na água. Porque não sabe para onde vai. Tá indo pelo momento. Repreende, amor. Repreende porque você é focada, você tem alvo, tu sabe para onde tu vai, tu sabe quem é e para onde tu vai. Então, esquece isso. Mas é isso, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Pessoas desconectadas da realidade. Quanto mais você se afasta da verdade, mais você se cega por qualquer coisa. A gente vê hoje em dia nas redes sociais o despertar que as pessoas estão tendo por conta desse desgoverno aí. Pessoas que votaram no desgoverno estão sofrendo com todos nós e agora acordaram para a realidade. Então eu ontem pedi até perdão a Deus porque foi um vídeo mais engraçado do que o outro. Pessoas falando que se pegar o presidente vai fazer pior do que Judas, porque Judas traiu, né? E ele enganou e continua enganando e só abre a boca para profetizar mentira, para enganar. Ô, gente, é igual todo mundo fala, todo mundo que avisou. Foi por falta de aviso? Sabe? Se você estivesse conectado no Evangelho, se você estudasse a palavra, se você fosse temente a Cristo de verdade, será que hoje o Brasil estava assim? Porque não é querendo enaltecer o governo antigo, não, porque eu não sou fã de homens, né? A gente, quando entende o sacrifício que Jesus fez por nós, a gente compreende que existem pessoas boas e pessoas que são usadas para negatividade, né? Então, no governo antigo, o presidente era mal visto porque ele pregava versículos, ele falava versículos da Bíblia, porque ele é temente a Cristo, sempre foi, né? Então, algumas pessoas, por estar desconectadas da realidade, para ser presidente não pode servir a Deus, para ser presidente não pode falar da Bíblia, não pode pregar o amor, enquanto que esse agora, tudo que quer destruir família, destruir a imagem de Cristo, destruir tudo que é positivo na face dessa terra. Então, esse é o bom. Ontem eu vi uma matéria muito triste lá daquele pessoal dos índios, lá eu esqueci o nome da tribo, mas é lá do pessoal da Amazônia, que na época do antigo governo era muito criticado, falavam que o presidente não fazia nada e foram fazer a comparação do antigo governo para o governo atual. Gente, tem crianças de 11 anos pesando 5 quilos. Sabe? É uma tristeza, é uma miséria infinita. Pelo antigo governo, nós passamos por uma pandemia. Ou seja, a vida ficou difícil pro lado de cá.
Só que hoje, analisando os dados, a vida está mais difícil hoje. Hoje não tem pandemia, teve a tragédia do Sul. Mas falando antes da tragédia do Sul, desde que esse desgoverno assumiu, é uma negatividade atrás da outra. É um baque atrás do outro. O maior foi o do Rio Grande do Sul. Agora a gente está lutando contra essa importação. Ontem eu vi matérias falando sobre o arroz que está para chegar aí, que ele está irredutível. Ele falou que vai comprar mesmo e não há quem o impeça, a não ser eu faço a minha parte, eu não vou comprar. Vídeos mostrando que o arroz é de plástico. Mostrou a confecção acho que veio da Ásia esse arroz. Então mostrou a confecção do arroz. Gente, o rapaz pega bolos e bolos de plástico, coloca numa máquina lá e vira um macarrão, depois vai cortando, depois bota para secar. Gente, o bicho pega fogo. E é isso que o Lula quer trazer para matar mais ainda quem já está doente por conta dele. Ontem também foi descoberto que eu não sei se é verdade o que eu vou falar agora, eu tô só repetindo uma notícia que eu vi lá na plataforma vizinha, que o vírus da Covid realmente foi feito no laboratório dos Estados Unidos com auxílio da China. E ontem o chefe do laboratório lá, eu acho que ele está sob investigação, ele está detido, ele vai ser responsabilizado pelos milhões e milhões de vidas cefadas por conta de uma doença inventada. Essa doença matou mais do que uma guerra. Você tem noção? Tem gente sofrendo até hoje, tem pessoas que não conseguem guardar nada na cabeça, tem pessoas que, sabe, o que essa vacina faz? Pelo que eu entendi, eu perdi há quase 2 anos a minha madrasta e deu para mim entender um pouquinho da dimensão dessa doença. É um vírus que potencializa uma doença pré-existente, ou seja, um problema que a gente já tenha, ele é multiplicado, né? Vamos supor, a minha madrasta, ela sofria de problema intestinal, prisão de ventre, né? Ela tinha dificuldades para fazer número 2. Às vezes passava 4 dias sem conseguir fazer. E comia abobrinha, tudo que falava para ela, olha, come abobrinha, toma bastante líquido, que pudesse fazer de forma natural, né? E não natural, também tomava muito laxante, mas enfim, nada resolveu, ela passou a vida. Desde que eu a conheci, ela tinha isso. E depois das vacinas, um belo dia, câncer no intestino. Ou seja, esse vírus, ele entra dentro da pessoa, identifica a deficiência que o corpo tem e maximiza, ou seja, aumenta, isso provoca, né? E isso reage, tem uma reação em cadeia, porque uma vez poluído aqui, vai poluir aqui, e enfim, vai estragando todo o sistema da pessoa. Então tem umas pessoas que já têm problema no coração, esse vírus vai lá e ativa mais problemas ali, levando a pessoa a infarto fulminante, como a gente cansou de ver. Não sei aqui na mídia brasileira, porque eu não assisto nas coisas daqui. Enfim, pessoas palestrando e do nada caíam. Motoristas dirigindo e do nada ataque súbito, morte súbita. Na época da Covid era tudo, né? Tudo era Covid, né? Bateu o dedinho ali na cômoda, Covid. Morreu afogado, Covid. Ao contrário, agora no Sul, né? Que é causa indeterminada. Todo mundo morreu afogado lá no Sul, mas a causa é indeterminada. Para esconder a tragédia, os milhões de vidas ceifadas, porque também já está provado que o que aconteceu lá foi um assassinato em massa. Enfim, gente, é o conhecimento, é a mentalidade, é o buscar. Quanto mais a gente se alimenta aqui, a gente se fortifica na palavra e não se afasta dela. A gente não permite, a gente vai ver coisas, ouvir coisas, mas o coração da gente está sempre limpinho. Por quê? Porque a gente filtra pessoas emocionalmente fortes, com o seu emocional blindado, ouve,
vê, mas tem o discernimento de só guardar aquilo que agrega e só compartilhar aquilo que faz bem, não só para ela, mas também para o próximo que a ouve. Por que tem tanta gente falando hoje e outras aprendendo a falar? Porque estão descobrindo que boca fechada mata. Estão descobrindo que, principalmente aqueles que falam assim, eu não gosto de política. Não gosta por quê? Só tem ladrão, não ajuda ninguém, não sei o quê. Foi isso que o sistema mostrou para vocês e vocês estão fazendo exatamente o que o sistema quer. Dando liberdade para eles continuarem agindo, roubando, matando e enganando. Porque quando a gente sabe que é isso que o sistema quer, o que é que a gente vai? Vai buscar informação para lutar, para se preservar e para não deixar que mais pessoas malignas como esse governo assumam o poder, que para honra e glória do Senhor já está acabando. Porque o mal ele se destrói sozinho. A partir do momento que o povo se abastece de conhecimento, tudo muda. A obra do Senhor ela é feita sem nenhum esforço, só pelo fato da humanidade despertar. E onde a gente desperta? Segundo a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Então, vou encerrar por aqui. Vamos orar agora para agradecer essa palavra, para agradecer essas lições e para nos fortificarmos, estando sempre atentos a tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê, pedindo o auxílio do Espírito Santo que nos direcione e nos capacite a filtrar o que é para nós guardarmos e transbordarmos ao próximo e o que é para ser descartado. Ou seja, para a gente não se permitir cair nem para a direita, nem para a esquerda, porque o nosso alvo é para frente e para o alto. O nosso alvo é o reino. Deus te abençoe por todas essas informações. Amém. Deus abençoe a todos nós. Que a cada dia a gente siga se abastecendo de informação, se abastecendo de conhecimento e transformando a nossa vida. É a boa obra do Senhor, né? Então a gente tem que fazer da melhor forma possível. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu Espírito Santo Consolador, que nos renova, nos transforma, nos capacita, nos patrocina a estarmos nos abastecendo de conhecimento da Tua sabedoria, Pai. Obrigada por mostrar-nos também o caminho que a gente deve seguir diariamente, do que a gente tem que se abastecer e principalmente do que a gente tem que se afastar. Paizinho, obrigada pelo Teu perdão e a Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada, Pai, por estar sempre presente em todas as nossas decisões, que tudo que a gente venha a se propor a fazer seja pensado, seja consagrado a Ti, Senhor. Livra-nos, Pai, dos lobos. Livra-nos, Senhor, daquelas pessoas que se aproximam de nós aparentemente querendo bem. Fortifica-nos para que nós enxerguemos a frequência da pessoa pelo simples fato dela falar. Pai, que a cada dia os nossos irmãos continuem se abastecendo no poder e na transformação que o Teu Evangelho traz. Que a cada dia pessoas se proponham, se deem a oportunidade de sentir, Pai, como a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu Te agradeço por toda a cura, Pai, que está acontecendo nos hospitais. Eu Te agradeço, Pai, por todos aqueles irmãozinhos e aquelas irmãzinhas que vão lá nos hospitais levar a Tua palavra. Que a saúde e a sabedoria do alto, assim como o Teu Espírito Santo, sempre esteja com cada um deles e suas famílias. Te entrego o nosso amado Rio Grande do Sul. Te entrego a força, Pai, daquele povo que, unido, vai mostrar para o mundo inteiro como se levantar sobre o favor do Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua obra sobre o Brasil. Que a cada dia fica mais claro o quão esse país, essa nação é forte e quão fortes são os seus filhos. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. União. União e unidade.
né? Precisamos estar unidos e em unidade caminharmos rumo ao mesmo propósito. Eu sempre me lembro quando eu oro ou quando alguma coisa sobre união me vem à mente, eu sempre vou me lembrar das torres lá do Nimrod, né? Tá lá no livro de Gênesis, eu não sei precisar o capítulo específico, mas é muito forte que vem no meu coração. Quando você se une, quando a humanidade, a sociedade, as pessoas se unem, elas conseguem muito se unir e caminhar na mesma direção. Nimrod queria construir uma torre tão alta, mas tão alta que chegaria aos céus e ninguém nunca mais ia morrer afogado por conta do dilúvio que teve lá. Lembra da Arca de Noé, do dilúvio? Pois bem, Nimrod cismou que ia construir uma torre tão alta, mas tão alta, que ninguém nunca mais ia morrer afogado. E assim Nimrod fez. De fato, até hoje, na nossa atualidade, nunca foi construído um edifício tão alto quanto aquele de Nimrod. Mas por quê? Porque as pessoas, a humanidade, os irmãos estavam unidos na mesma direção, na mesma linguagem. O que Deus fez? Desceu aqui na terra e deu um idioma para cada nação, acabando com a união e unidade. Então que a gente pegue esse exemplo e aplique na nossa vida. Vamos parar com aquela mentalidade de querer caminhar sozinho. Papai do Céu não nos criou para caminharmos sozinho. Ao contrário, nós somos membros do corpo de Cristo e o corpo de Cristo tem sempre um ramo, tem sempre o que compartilhar. Então que fique essa reflexão, que a cada dia nós sejamos úteis, nós estejamos dispostos a estar sempre compartilhando, sempre servindo ao nosso próximo da maneira que a gente puder. Não é que eu vou me forçar a fazer algo que eu já não tenha, que eu já não possa, mas é eu me aperfeiçoar para continuar servindo da melhor forma, com amor, com carinho e dedicação. Então fica essa reflexão. Bom dia, irmã Edinaldo, Papai do Céu abençoe ricamente. Rose, minha amada irmã, Papai do Céu te abençoe. Que você tenha um dia magnífico na presença do Senhor. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.